Amados, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal da ICO Curvelo, a Igreja Casa de Oração para Todas as Nações. Aqui no nosso canal do YouTube, é muito importante que você se inscreva, aperta o botãozinho aí embaixo aí, inscrever, tá bom? Ativa o sininho para você ficar sabendo quando chegar algum vídeo aqui do canal. É muito importante para nós que a sua audiência, você aperte esse botão aí de inscrição, tá bom? E manda também pro pessoal, deixa nos comentários, tá bom? Ó, pastor, não gostei da sua roupa, não gostei da sua voz, não gostei do canal. Ou gostei muito, obrigado, manda mais, tá bom? Uma outra coisa bacana também aqui, que o logaritmo aqui, muito importante você deixar lá o seu joinha, tá certo? Nesse vídeo de hoje nós vamos trazer uma pregação e vamos estar também fazendo um instrumental com violão e com carrom. Nós vamos estar ministrando apenas instrumental e talvez soltando um pouquinho de voz, mas é uma questão muito importante hoje, dia 20 de março de 2021. Eu creio que quem entende música evangélica vai entender um pouco do porquê dessa música nesse vídeo de hoje, tá bom? Um abraço, fique com Deus, vamos para a música. Vamos lá então à pregação? Abra comigo, se você puder, claro, em João capítulo 18. Muito importante o que nós vamos falar sobre hoje, e eu coloquei como um tema aqui para nós. Tá ligado? Você está ligado? Ligado no quê? Em que você está ligado? João 18, uma fala muito importante de um acontecimento aqui no Evangelho segundo São João, capítulo 18, versículos 10 e 11. Diz assim: nesse momento, Simão Pedro, que portava uma espada, puxou-a da bainha e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita, e o nome daquele servo era Malcom. Então, versículo 11, Jesus ordenou: Pedro, embainha a tua espada, acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? E aí que vem toda a questão da nossa pregação. Tá ligado? É como se dissesse para Pedro, Jesus dissesse para ele: tá ligado, Pedro? Você está entendendo? Abaixa a espada, devolve a espada para a bainha. Ali, para que você entenda a história, Jesus ele estava ali orando,
Aquela famosa cena que nós narramos, que é falado em várias pregações, que Jesus orava, e ele era muito intenso na oração, começou a suar, e o seu suor se transformou em gotas de sangue, rolando ali na pele dele. E aqui, depois desse momento ali, dessa angústia intensa, aparecem os soldados, pegam Jesus, Pedro, que estava com mais 2 discípulos, se achegam ali, vê toda aquela situação, pega a espada e corta a orelha de um. Jesus imediatamente fala para Pedro colocar a espada no lugar. E é interessante que em outro evangelho mostra Jesus colocando a orelha no lugar, tirando a orelha da onde ela tinha caído e colocando de volta onde ela deveria ficar. E aí vem a pergunta, tá ligado? Quando Pedro fala assim, coloca a espada na bainha, e mais, diz assim, acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Ou seja, Pedro não estava ligado. Pedro achava que estava ligado. Pedro achava que estava ali pronto para defender Jesus, e pega da espada e tchac! E Jesus fala, para Pedro, volta a espada. Acaso eu, Jesus, não beberia do cálice que meu Pai preparou? Ou seja, Pedro estava ligado em algo que não era para estar ligado. Se você voltar comigo, se você me acompanhar no outro evangelho, nós estamos lendo em João. Em Mateus, ali no capítulo 26, no versículo 33, diz assim, respondeu-lhe Pedro, ainda que venhas a ser motivo de escândalo para todos, eu jamais te abandonarei. Então nós vamos agora retroceder um pouco antes desse acontecimento do corte da orelha. Nós estamos aqui no momento da Santa Ceia, onde Jesus revela que os discípulos vão escandalizar. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Pedro, ele diz, eles podem, eu não. E Pedro estava enganado. Pedro, ele achava que, como seguidor de Jesus, ele estava pronto para não abandonar Jesus, estava pronto para defender Jesus em todas as situações. Se nós olharmos aqui no Evangelho de João, tanto isso era verdade no coração de Pedro, que ele tira a espada e corta a orelha de Malco. Então agora nós vamos ver um pouquinho do que Pedro estava ligado. Aqui no Evangelho de Mateus, conta o passo a passo, eu quero ler com os irmãos, com você que me ouve, que me vê. No capítulo 26 mesmo, eu quero narrar os versículos para você entender aonde que Pedro está ligado e aonde que nós muitas vezes estamos ligados. No versículo 24 diz assim, Mateus capítulo 26, versículo 24, o Filho do Homem vai como de fato está escrito a respeito dele. São palavras de Jesus, ele fala assim, olha, o Filho do Homem vai como de fato está escrito sobre ele. O que está escrito sobre ele está lá no Velho Testamento, né? Para você que está me vendo aqui, novo, né? Aqui velho, vamos para cá então. No Velho Testamento, falou a respeito de Jesus no Velho Testamento. E no Velho Testamento fala, o profeta Isaías e outros profetas, mas principalmente Isaías considerado profeta messiânico, fala como ovelha levada ao matadouro. Então Jesus ele já antecipa ali para os discípulos. No versículo 26, quando ele introduz a Santa Ceia, na época da Páscoa, ele diz assim, tomai, comei, isto é o meu corpo. Ele está dizendo ali, quando ele pega a Páscoa, ele institui a Santa Ceia, a ceia do Senhor, ele diz, esse pão representa o meu corpo. Ele estava dizendo, olha a figura de comparação, serei entregue por vós. No versículo 27, ele diz sobre o sangue, ele fala, bebei dele todos. Então ele está falando ali, ó, ele diz, em seguida tomou, versículo 27, um cálice, deu graças e entregou aos discípulos, proclamando, bebei dele todos. E o 28 diz, pois isso é o meu sangue da aliança, derramado em benefício de muitos para a remissão de pecados. Ou seja, quando ele pega o vinho,
E naquele vinho, né, que não é igual ao nosso, eu faço assim porque o nosso é cálice, aquele cálicezinho pequeno, na maior parte das igrejas evangélicas. Lá era um copo, e ele pega ali, a Bíblia fala que é um cálice, né? Ele pega, ele entrega, ele fala assim, é meu sangue derramado. O vinho tinha derramado na mão de Jesus? Não, por que ele usa a expressão derramado? Porque ele estava falando como os profetas disseram que ia acontecer com ele. Ele fala que daqui a pouco, ali no futuro distante, não tão distante, o sangue dele ia ser derramado. Precisamos ficar ligados. E o que você está ligado? Você não está ligado na Bíblia para saber o que os profetas dizem. Você não está ligado hoje, no presente, no que o Espírito diz, as igrejas, como dizem em Apocalipse. E você se considera preparado. Você ainda diz, ainda que venhas a ser motivo de escândalo para todos, para mim jamais, eu não te abandonarei. E aí a gente continua, olha para você ver, a questão do abandono é tão interessante, porque a gente já conhece a história de Pedro, né? Quando ele nega Jesus pela terceira vez, da onde Jesus está, ele olha, dista, né, no seu olhar, ele olha onde Pedro está e ele lembra do que Jesus falou e ele está chorando amargamente, mas olha o passo a passo, olha como que é o passo a passo. No versículo 29 diz assim, Jesus diz, eu vos afirmo que de agora em diante não mais tomarei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei um novo vinho convosco no reino de meu Pai. Olha o que ele está dizendo, é a última vez que eu estou tomando, a próxima vez que eu tomar com vocês é quando eu estiver no céu. Ou seja, ele está aqui tomando pela última vez, a próxima vez no céu. O que dá a entender? Que ele vai morrer. E Pedro não estava ligado. Você está ligado no que o Espírito está dizendo nos dias de hoje, no que você está ligado? Muitas vezes nós não estamos ligados no Espírito, muito menos na palavra, e distribuímos verdades que para nós são verdades, que não é a verdade de Deus para aquele dia, para aquela noite, para aquela hora, estamos distribuindo como se fossem palavras de Jesus, quando não são palavras de Jesus, não são, distribuindo mais do mesmo, um passando para o outro mais do mesmo. Quantas pessoas estão ligadas no ódio, na dor? Quantas pessoas estão ligadas no entretenimento? Quantas pessoas estão ligadas nos vícios, nas amarguras, nas iras, nas mágoas, nas perdas? Quantas pessoas estão ligadas na ilusão? Quantas pessoas estão ligadas nas luxúrias, na depressão? Quantas pessoas estão ligadas nas frustrações? Quantas pessoas estão ligadas em vinganças e divulgam mais do mesmo e em todas as esferas da vida, como se fosse verdade de Jesus, quando Jesus não disse, quando Jesus disse justamente o contrário, eu vou morrer, foi isso que ele disse. Versículo 31, Mateus 26, 31. Então Jesus lhe revelou, ainda esta noite todos vós me abandonareis, pois assim está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão afugentadas. Quantas vezes nós queremos acreditar no que nós queremos acreditar? Jesus acaba de dizer que Jesus fala mentira? Eu estou aqui com o irmão cameraman agora nesse momento. Jesus fala mentira? Então por que Pedro, como eu, fala, não, você não vai morrer não, Jesus. No versículo 32 diz, todavia depois de ressuscitar, seguirei adiante de vós rumo à Galileia. Jesus está falando que a morte não vai vencer ele, só que naquele momento era um momento muito difícil para ele. E aqui no versículo 32 ele diz que ele iria ressuscitar. Pedro não estava ligado nisso. Você está me entendendo? Divulgando coisas que não é o que o Espírito quer dizer nos dias de hoje. Talvez você fale assim, pastor, você está querendo dizer então? Talvez você está pensando aí em Covid-19, está pensando em morte. Não, eu estou falando da palavra. Eu estou contando essa história aqui, ó. Estou contando essa história da palavra, estou falando palavra. O que tiver aí no seu coração, o que tiver acontecendo é seu.
O que o Espírito estiver ministrando ao seu coração é seu, é de Deus para você. Estou ministrando a palavra, estou falando mais do mesmo, que muitas vezes nós divulgamos. Nós não estamos ligados no Espírito, não estamos ligados na palavra, e achamos que estamos, assim como Pedro, que era aqui um dos líderes. Não estou falando de pecadores, não estou falando de viciados, não estou falando de pessoas que são, para você, aquelas pessoas erradas, eu estou falando de palavra. E a palavra, ela vai como faca de 2 gumes, cortando para um lado e cortando para o outro. Vai lá no fundo da nossa alma, nas intenções do coração. No versículo 37, Mateus 26, 37. Levou consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, e começando a entristecer-se, ficou profundamente angustiado. Quem que ele levou? A Bíblia diz que ele levou Pedro, o Pedro da nossa história, com mais 2 discípulos. E diz que Jesus começou a se entristecer. Aí eu pergunto, como é que estava então, naquele mesmo momento, 4 pessoas, Jesus, Pedro com mais 2 discípulos. Ele começa a ficar triste, eu pergunto, será que Pedro com os 2 discípulos estavam tristes? Eles estavam entendendo o momento? Versículo 38 diz, então compartilhou com eles, dizendo, a minha alma está sofrendo dor extrema, uma tristeza mortal. Permanecei aqui e vigiai junto a mim. Jesus compartilhou. No versículo 37, eu fiz a pergunta para você, será que os 3 discípulos estavam entendendo que Jesus estava triste? No 38 fala que ele compartilha. É mais informação para Pedro. Pedro, então, agora ele pegou, certo? Pedro agora estava ligado, certo? Será? E aqui no versículo 40, ele diz, mas ao retornar à presença dos seus discípulos, os encontrou dormindo e questionou a Pedro, e então, não pudestes vigiar comigo durante uma só hora? Então, nós vemos aqui que lá atrás no versículo 38 ele diz, permanecei aqui, vigiai junto comigo. E aqui no versículo 40, quando Jesus volta, ele vai lá perante os discípulos, na presença deles, e os encontra dormindo. Jesus volta e aí eles, caramba! Talvez essa palavra é minha, não seja de Jesus, mas aí Jesus olha e fala, vocês estão dormindo? Então nós vemos que Pedro não estava ligado. Não estava ligado na seriedade daquele momento. Você entende que muitas vezes eu e você achamos que estamos no dia de hoje, nos dias de hoje, ligados, nós achamos que estamos ligados, achamos que estamos sabendo das informações, achamos que estamos sabendo do que Deus quer, e na verdade nós não estamos ligados, porque espiritualmente estamos muitas vezes dormindo. Eu estou falando estamos sim, eu e você sim, você sim, você sim, porque você divulga o que você quer, e Jesus fala o que é a verdade, e você divulga o que o seu coração quer. Jesus estava orando porque o momento era difícil. No versículo 41 diz assim, vigiai e orai para não cairdes em tentação, o espírito com certeza está preparado, mas a carne é fraca. E esse é o cerne. Olha para você ver. Segundo Jesus, o espírito com certeza está preparado. Ele está falando do espírito ali dos 3 discípulos que estavam com ele. O espírito deles estava preparado, mas a carne, onde aquele espírito estava, era fraca. Por isso que eles estavam dormindo. É por isso que Jesus diz, vigiai e orai. É momento de vigilância, é momento de vigiar, de prestar atenção. É momento de orar. 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 Mas você ora, gasta as madrugadas como os discípulos estavam aqui. Você está igual a eles, dormindo. No momento de orar, descansando no momento de orar, e a primeira coisa que você faz quando você acorda é orar, é tirar um tempo com Deus.
Não é assim? Ou você começa o seu dia distribuindo mais do mesmo, mandando, divulgando, repetindo o logaritmo do mesmo, compartilhando na boca mais do mesmo, ou não? Não, pastor, graças a Deus essa palavra vem fortalecer aquilo que eu estou fazendo. Graças a Deus, pastor, estou orando, pastor. Graças a Deus, Deus está me mostrando tudo diferente do que eu antigamente achava que era o certo. Deus está me revelando coisas maravilhosas no meu coração. Estou ligado na palavra, estou ligado na oração, estou ligado nos louvores. Cada momento de jejum que faço é uma experiência nova com Deus no Espírito. No versículo 43, quando voltou, entretanto, surpreendeu novamente seus discípulos dormindo, pois não suportaram os olhos pesados de sono. Ah, mas os discípulos estavam com sono. Tinham passado pela Santa Ceia, tinham passado pelos aqueles momentos maravilhosos da instituição, né? Foram para a Páscoa, foi instituída a Santa Ceia, tudo aquilo que Jesus estava antecipando, que estava chegando o momento, que estava na hora, então eles estavam com sono. Quando Pedro acorda, ele tira a espada para que Jesus não fosse levado. Jesus já tinha acabado de dizer, desde lá da casa onde estavam tendo a Páscoa, que foi instituída a Santa Ceia, no caminho, e ali chegando no lugar de oração, Jesus estava falando que ele ia ser entregue. No versículo 44, diz, então retirou-se novamente e foi orar pela terceira vez, proferindo as mesmas palavras. 45, ele volta ali, encontra os discípulos, ele indaga os discípulos, ele diz, ainda dormis e descansais? Ou seja, ele fala de dormir, fala de descanso. Jesus, naquele momento, era um momento crucial, eles dormiam e descansavam. E aí agora, eu vou para o final, vou encerrar. A pregação desse vídeo é, tá ligado? Aonde nós precisamos estar ligados? Precisamos estar ligados nas promessas, precisamos estar ligados na oração, nas palavras de Jesus, precisamos estar ligados nos louvores, precisamos estar ligados na paz de Deus, precisamos estar ligados para vencermos o sono, vencendo o cansaço, precisamos estar ligados no Espírito, precisamos estar ligados no amor. Em nós precisamos ser mais longânimos, precisamos ser mais benignos, precisamos nos dominar mais, precisamos crer, confiar. E voltando no Evangelho de João, eu vou ler a última passagem para que você medite nessa verdade. Na conclusão, em João capítulo 17, a oração de Jesus, a partir do versículo 20, diz: não oro somente por estes discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, eu desejo que os que me deste estejam comigo onde eu estou e completem a minha glória, a glória que me outorgaste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não tem te conhecido, eu, porém, te conheci, assim como estes entenderam que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e ainda continuarei a revelá-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. É a oração que Jesus fez a Deus por nós. Onde nós estamos ligados realmente? Quais são as verdades que nós temos transmitido para as outras pessoas, falando,
divulgando, gostando, dando like, que nós possamos entender a realidade desse momento. Menos espada, mais oração, menos conteúdos seculares, mais conteúdos bíblicos de Deus para as nossas vidas, para a sua, para todos nós. Deus abençoe. Obrigado por ter chegado até o final do vídeo. Fique com Deus. Espero que agora você ore. Espero que agora você medite, porque eu oro em nome de Jesus, que eu seja assim, como eu preguei hoje, que você também seja em nome de Jesus. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.